Glória a Deus. Querido, eu saúdo todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra rápida. Ontem nós tentamos falar, mas por conta de alguns problemas de conexão no culto, não deu tão certo. A Bíblia diz, queridos, que nós precisamos estarmos preparados para o dia mau. E eu creio que como igreja, nós nos preparamos. Porque este ano foi um dos anos que nós mais buscamos a Deus. Nós fizemos aquele período de 21 dias de oração e de jejum. Nós fizemos períodos no monte, nós fizemos as semanas de oração na igreja, a oração na igreja no monte nas sextas-feiras. O culto de oração tem sido cultos muito avivados. E o Espírito Santo ainda tinha nos conduzido há 3 semanas atrás, começarmos um período de 40 dias de oração no monte, o qual nós estamos fazendo. Então nós cremos que nós estamos muito bem preparados para enfrentarmos este dia mau. A questão, irmãos, é nós não deixarmos o inimigo nos enganar, porque nós temos que saber qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a enfermidade, ele venceu a morte, ele venceu. E ele venceu para nós, irmãos, para nos dar, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E ele nos diz, eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, pisar em serpente, em escorpiões, e absolutamente nada vos causará dano algum. Você vê que o inimigo, ele sabe que a igreja tem autoridade, mas para ele conseguir manter a igreja em cativeiro, manter a igreja em escravidão, ele mente. A Bíblia diz que ele não só é mentiroso, como ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele cega o entendimento das pessoas, irmãos. E quando ele cega o entendimento das pessoas, o crente, ele não sabe qual é a sua posição espiritual. Jesus diz que nós iríamos fazer as obras que ele fez e obras maiores, irmãos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O meio que o inimigo ele tem para nos vencer é quando nós damos lugar a ele. E uma das formas de dar lugar ao inimigo é através do medo, através da preocupação, da ansiedade, coisas que Jesus diz que nós não devemos andar preocupados, ansiosos com coisa alguma. Você fala, pastor, mas como não vou andar ansioso, preocupado diante desta calamidade? É porque, irmãos, a tua fé ela não está firmada naquilo que você vê, mas naquilo que você crê. Quando a tua fé está firmada na palavra de Deus, você tem segurança, você consegue descansar nesta palavra. Então, querido, o que você tem que fazer é aumentar a tua fé. Como fazer isso? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então começa a se alimentar da palavra, irmãos. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você vê que nesse período de calamidade, os mercados, as padarias estão abertas, porque o homem precisa do alimento físico, mas o homem espiritual, ele também precisa do alimento da palavra de Deus. Então começa a se alimentar da palavra e para de se alimentar de redes sociais, desse lixo de imprensa. Você bem sabe que a imprensa, ela vive disso, irmãos, de desgraça, de notícias ruins. Então não se alimente disso. Se tem grupos sociais, talvez grupos da tua família que você está dentro, que só fala de morte, só fala de vírus, só fala de doença, eu te digo, saia destes grupos. Começa não só a sair e meditar nessas coisas, mas começa a confessar a palavra de Deus. Começa a confessar quando Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Jesus diz, eu levei sobre mim todas as tuas enfermidades. Pelas tuas pisaduras você é curado. Quando você declara isso, irmãos, o inimigo ele começa a cair, ele fica amarrado, ele não tem poder contra a sua vida. As nossas armas, elas não são carnais, elas são armas espirituais.
A Bíblia diz que a nossa guerra, ela não é contra carne nem contra sangue. De maneira que você não precisa ficar procurando quem é o culpado. Ah, o culpado é a China. Ah, o culpado é o governo. Ah, o culpado é A ou B. Não, irmão. A nossa guerra é espiritual. E nós vamos lutar contra aquele que está trazendo a enfermidade, aquele que está trazendo o mal. Mas para isto, irmãos, nós temos que nos posicionar. Porque ninguém expulsa demônio com medo. O Brasil é o país hoje talvez mais cristão que tem. São mais de 70 milhões só de evangélicos. Mas o que nós temos feito, irmãos? Às vezes nós temos agido igual aqueles discípulos, quando estavam no meio daquela tempestade, Jesus dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele era superior àquela tempestade. Quem dorme na tempestade sabe que Deus está no controle. Mas aqueles discípulos, eles não entendiam isto. E eles começaram a chorar, correr por um lado. Jesus, em outra ocasião, diz, tende coragem. Ele chega diante de Jesus que está dormindo e diz, Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus, tudo o que fez foi por amor a ele. E agora eles estão questionando o amor de Jesus por conta do medo. Jesus não só repreendeu a tempestade, mas repreendeu o medo deles. Irmãos, nós estamos passando por uma prova. A nossa fé está sendo testada e muitos estão sendo reprovados. Neste momento, irmãos, de milhares e de milhões de evangélicos, é a hora de fazer a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. São estes momentos, irmãos, que são oportunos para nós crescermos e mostrarmos a nossa fé. São momentos de tempestade que apareceu José. Foi momentos de fome no Egito e no mundo. É que foi uma oportunidade para José aparecer. Foi no momento em que Nabucodonosor mandou matar todos os sábios, é que apareceu Daniel. Então este é o momento, irmão, de aparecer os Davi, porque os Golias estão aí. Este é o momento de nós, como igreja, sermos promovidos. A nossa arma, as nossas armas são espirituais. E armas poderosas que eu sei, irmãos, que vence qualquer tipo de principado. Oração e jejum. Quando casa essas duas, não tem demônio que permaneça de pé. De maneira, querido, que amanhã eu vou estar promovendo aqui, vou passar um áudio ou um vídeo para nós formarmos um grupo de jejum, irmãos. Não é ficar indo por as janelas, cantar uma musiquinha. Isso não expulsa demônio, não. Isso pode até ser terapêutico para estas pessoas que estão tremendo de medo, mas não resolve o problema. Jesus, diante da tempestade, não passou a mão na cabeça dos discípulos, não. Ele se levantou e ele repreendeu aquela tempestade. E é isto que, como igreja, nós iremos fazer. Nós vamos nos levantar e repreender a tempestade. A igreja, ela é a luz do mundo e o sal da terra. A luz não vai ficar escondida debaixo da cama ou debaixo da mesa, não. Ela tem que se apresentar. Então não permita o medo te paralisar. Agora, outra coisa, medo é diferente de cuidado. Toma o cuidado necessário, mas nós temos que manter a nossa fé. Mantenha a sua vida de oração, de leitura da Bíblia Sagrada. Nós vamos, como igreja, nós vamos continuar comunicando uns com os outros. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.